Agora sim, vamos dar início ao nosso curso de oficial de justiça na parte de direito constitucional. Gente, direito constitucional é uma matéria básica para todo e qualquer concurso. É muito importante, toda vez que você estudar direito constitucional, eu não sei qual é a metodologia que você estuda, né? Eu gosto muito da metodologia ciclo, que é aquele ciclo que você monta todas as matérias que você tem que estudar. Exemplo, 3, 4 matérias na primeira semana, 3, 4 matérias na segunda, 3, 4 matérias na terceira semana. Então, dentro de um ciclo de 20 dias, você vai revisando cada uma dessas matérias e vai retornando. Direito constitucional é uma matéria que sempre você tem que colocar no ciclo e obrigatoriamente rever conceitos, tá? Lembre-se, passar em concurso não é só ter conhecimento, é muito mais do que isso, é ter informação. E para que a gente possa acumular o máximo de informação, nosso treino tem que ser uma rotina constante, tá bom? Então vamos trabalhar. Olhem só. Nossa Constituição, então, para a prova de oficial de justiça, do artigo 1º ao artigo 14º, do artigo 37 ao 41, do artigo 92 a 135. Legislação já disponível na área do aluno, ok? Muito bem. Antes de iniciarmos propriamente dito o nosso estudo de direito constitucional, eu preciso que você entenda que a Constituição que você estuda nesse exato momento é a Constituição, olha o nome, da República Federativa do Brasil. Então, quando você pega uma Constituição, enche o nome, Constituição da República Federativa do Brasil. E existem várias formas dessa Constituição ter existência, ter validade, tá? Essa Constituição, ela pode ser classificação básica, né? Promulgada ou ela pode ser também outorgada. Existem outras classificações, como cesarista, bonapartista, mas para o nosso concurso de oficial de justiça eu preciso que você saiba só essas duas classificações, promulgada ou outorgada. Alex, o que significa uma Constituição promulgada? Uma Constituição promulgada significa aquela que houve participação do povo, tá? Observe, então, que este P aqui, ó, eu quero que você associe ele como um P de povo. Promulgada é uma Constituição que teve a participação do povo, ou seja, ela foi votada através de representantes do povo. Essa Constituição ela tem a sua validade, que é diferente de uma Constituição outorgada. Exemplo de Constituição outorgada é uma Constituição, por exemplo, de 37, tá? Ou de 67. Geralmente todas que, só tem uma exceção, que é par, mas todas as constituições que terminaram com ímpar, elas são constituições outorgadas, 37, 67, 69, tá? Então são constituições que foram impostas pelo constituinte e não tem nada de democrático nessa brincadeira aí. Tá? Agora observem também que nós temos aqui uma coisa muito interessante, que é a estrutura, da Constituição. A Constituição inicia-se com um preâmbulo. O que é um preâmbulo? É o início, né? É o início daquilo que você está dizendo. E o que você precisa saber sobre o preâmbulo? Quando você abre a Constituição, é aquele mini texto que está escrito assim, ó, nós, representantes do povo brasileiro, promulgamos, sobre a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Essa pequena introdução tem caído muito nos concursos sobre a força normativa da Constituição. Paixão, o que significa isso, força normativa da Constituição? Será que essa pequena introdução do preâmbulo, aí no seu material, a primeira coisa que eu fiz foi colar o preâmbulo, tá vendo aí no seu material? Vai lá no preâmbulo, no seu material, e escreva assim, ó, não tem força obrigatória, não é uma norma obrigatória, não tem força normativa. Os concursos têm cobrado do candidato se ele sabe que o preâmbulo não tem uma força normativa, se é obrigatória ou não. Veja comigo, quando o Estado faz a sua Constituição estadual, qual a importância do assunto? Discute-se se há uma obrigação de copiar o preâmbulo da Constituição. E a resposta, decidida já pelo STF, é não. O preâmbulo não tem força de Constituição.
tá bom? Uma filosofia jurídica do preâmbulo é que eu gosto muito dela, né? Porque nós vivemos num país laico. E nesse país laico, a Constituição de 1988, ela permite com que qualquer pessoa possa expressar a sua fé, seja ela espírita, católico, evangélico, mandista, enfim. Ou até um ateu que não se declara crente em alguma coisa ou em uma força maior. Pois bem, questionaram uma vez a um deputado que fez parte da nossa Constituição, da votação da Constituição de 88, a seguinte pergunta: o senhor é ateu, o senhor não acredita em Deus, por que o senhor aprovou então a Constituição com essa palavra, sob a proteção de Deus? Porque no preâmbulo ele usa a expressão, sob a proteção de Deus. E este legislador disse o seguinte, esse representante do povo: olha, eu não acredito em Deus, mas a população brasileira, na sua maioria, acredita em Deus. Eu não estou aqui para falar ou aprovar aquilo que eu acredito, mas eu estou aqui para provar o que o povo acredita. Eu sei que parece uma coisa muito boba, né? Mas se nós estamos falando de representatividade, será que realmente os nossos representantes estão lá para representar o interesse do povo ou seus próprios interesses? Então, olhar para a Constituição como uma norma maior é você entender esses pequenos detalhes. E depois você continua na Constituição e você observa que ela tem uma estrutura do artigo 1º ao artigo 250, tá? E você tem algumas regras transitórias da ADCT, atos dispositivos constitucionais transitórios. Então, essas regras que estão aqui na ADCT, elas foram feitas para serem transitórias, até que a Constituição tivesse sua validade, depois de 5 anos, que seria 88, 89, 90, 91, 92, 93. Então, em 93, a gente iria olhar algumas regras e se elas ficariam ou não. E aqui na DCT tem algumas regras muito importantes que às vezes confunde o candidato. Não cai a DCT na sua prova de oficial de justiça. Mas se eu perguntar assim a você, pessoal, qual que é o período de licença maternidade? Aí a pessoa me responde, 120 dias. Tá, e qual que é o período de estabilidade da gestante? Ah, professor, não está no meu edital, mas são 120 dias? Não. Lá na DCT tem uma regra dizendo que o período de estabilidade da gestante é do momento da concepção, né, do momento que ela está grávida, até 5 meses após o parto. Então, via de regra, ela fica 120 dias recebendo licença maternidade, trabalha 1 mês e depois ela perde a estabilidade. Por isso que é muito comum, às vezes, a gestante ficar 120 dias de licença, aí ela emenda 30 dias de férias e quando ela volta ela é dispensada. Por quê? Porque ela já não tem mais a estabilidade, tá certo? Então, essa estrutura é muito importante para que você entenda o jogo. O que é um preâmbulo, qual é toda a estrutura e a DCT. Feitas essas introduções iniciais, eu preciso agora que você venha comigo e vamos trabalhar a literalidade do texto da lei. Observe que a Constituição, ela começa no artigo 1º falando de fundamentos. Antes de falar sobre fundamentos, objetivos e princípios internacionais, eu preciso que você entenda como que isso cai em concurso. Eles vão misturar tudo que é objetivo, tudo que é princípio, tudo que é fundamento e vão te perguntar: constitui objetivos fundamentais, constitui fundamentos, constitui princípios internacionais. Então eles pegam todos os incisos e fazem aí uma salada mista para confundir o candidato. Então, moral da história, você vai entender o conteúdo comigo e logo em seguida você vai tentar memorizar. Aqui é conhecimento de memorização, memorizar e depois a gente pratica através de exercícios, tá certo? Observe então que no artigo 1º, inicialmente, vamos lá, escreva na frente do artigo 1º a sigla SOCIDVAPLU. E vai tentando associar que toda vez que alguém perguntar a você fundamentos da Constituição,
você vai dizer Sociedivaplu, tá? Cada inicial dessa representa um fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil. Então vamos lá? Quando você começa os estudos, logo no artigo 1º, você observa que são fundamentos da Constituição. A soberania, então tá aqui, ó. O Brasil, ele é um Estado soberano, então toda vez que ele se relacionar, toda vez que ele tiver que expor as suas ideias, as suas convicções, ele é soberano. Ele não precisa de outro país para ter a sua independência. Tudo bem? Fundamento da cidadania, tudo que o Brasil fizer, tudo aquilo que ele automaticamente aprovar, tudo aquilo que ele vai aderir, tem que preservar a cidadania. Todas as ações do Estado têm que ser voltado para a cidadania, assim como para a dignidade da pessoa humana, assim como para os valores sociais do trabalho e para o pluralismo. Tá? Então, ó, se você gravar a sigla, observe, ó, Sociedivaplu. Parece uma coisa boba, mas na hora da prova, gente, você não tem noção quanto que você ganha de tempo, ainda mais porque você vai ter que resolver matemática, raciocínio lógico, que vai demorar. Eu fiz umas contas bobas aqui. A média hoje, para você resolver uma questão, dá em torno aí de 2,5 minutos, mais ou menos, tá? Dependendo quantas questões você tem na prova. E às vezes, numa questão, você demora muito mais do que 2,5 minutos. Então é muito importante que questões que cobram só memorização, que você gaste ali menos de 1 minuto para colocar o X no lugar certo, tá? Porque aí você vai compensando. Então essa memorização ajuda muito. Sociedivaplu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e pluralismo político. Observem que muitas vezes nós discutimos assuntos do dia a dia e aqui a gente começa a se perder, né? Toda vez que você tiver que expor algum pensamento jurídico, pense isso. Será que quando eu defendo a pena de morte, quando eu não sou a favor do trabalho nos presídios, quando eu não sou a favor da expressão da arte, será que eu estou respeitando os fundamentos? É isso, tá? Aqui a gente encontra base para várias discussões filosóficas, que não é o nosso objetivo aqui. Então, feito isso no artigo 1º, nós temos logo em seguida o artigo 2º que fala que são poderes da União. Observem, isso daqui parece uma coisa boba, mas o texto da lei fala em união, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Tome muito cuidado aqui nesse artigo, porque você está prestando um concurso estadual. Você vai prestar TJ de São Paulo, oficial de justiça. Você vai ser funcionário do Poder Judiciário. Só que você vai ser funcionário do Poder Judiciário como servidor estadual, porque o TJ São Paulo é uma organização estadual. Preste muita atenção, porque nos concursos eles colocam assim, ó, são poderes da União e dos Estados, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E o texto, o artigo 2º da Constituição, ele fala assim, são poderes da União, em que pese existir uma organização judiciária estadual, em que pese termos uma organização legislativa, estadual e também municipal, o artigo 2º ele fala, são poderes da União. Então ele está dizendo que são independentes e harmônicos. O poder executivo, legislativo e judiciário, eles devem ser harmônicos, teriam o mesmo sentido, o mesmo posicionamento, porém, eles são independentes. Vou te dar um exemplo muito bacana. Recentemente foi aprovado na Constituição Federal uma emenda constitucional que reconhece como cultura patrimonial, né, como patrimônio histórico, a questão da vaquejada. Foi lei. E antes disso, o STF tinha considerado a vaquejada como crime.
como desrespeito ao meio ambiente, aos animais. Perceberam? Mas aí eu tenho que pensar o seguinte: por que o judiciário decidiu? O judiciário decidiu porque não tinha uma lei, então ele se baseou em princípios. Veio o Poder Legislativo e emendou a Constituição. Pronto, agora o próprio Supremo Tribunal Federal vai ter que julgar. Existem alguns momentos, julgar de acordo com a Constituição, existem alguns momentos que a gente percebe uma interferência, né? Toda vez que você vê o Poder Judiciário, anote isso, o Poder Judiciário se intrometendo no Poder Legislativo e automaticamente o Legislativo no Judiciário ou no Executivo, você vai chamar isso de teoria dos freios e contrapesos. É muito comum aparecer essa expressão em provas. Teoria dos freios e contrapesos. Significa que eu não posso achar que o Poder Judiciário pode tudo. Eu não posso imaginar que o Poder Legislativo pode tudo e o Judiciário também. O exemplo que eu vou te dar é um exemplo de prova lá do artigo 41, que diz o seguinte: imagine você que os oficiais de justiça hoje no Brasil, no TJ, eles estão com salário defasado, né? E eles tiveram aprovação recentemente aí de cada ato que eles cumprem, se eu não me engano são 3 do FESP para cada ato. E aí eles entram na justiça pedindo para o Poder Judiciário aumento salarial. Será que o Poder Judiciário pode fixar o salário dos servidores? Olha, eles estão ganhando 76 por ato, eles têm que ganhar 120, porque está defasado. Não, o Poder Judiciário não pode. Por quê? Porque o texto da lei fala que cabe ao Poder Executivo fixar os seus salários, através de lei. Agora, pode o Poder Executivo fixar uma lei e o Poder Judiciário analisar a questão de ilegalidade dessa lei? Pode. Aí então eu tenho o quê? Freios e contrapesos. Eu, Poder Judiciário, interferindo no Poder Executivo. Tá? Quantos deputados o Supremo Tribunal Federal decide o crime, né? Julga eles pelos crimes, só que quem vai decidir se ele perde a mesa, a cadeira, né, ou seu mandato, é a própria Casa do Poder Legislativo. Então, assim, eu estou te dando todos esses exemplos para você entender que esse artigo ele não é tão simples assim. Quando você fala de são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, Executivo e Judiciário. Numa questão de nível 1, eu posso te cobrar o conhecimento do artigo 2. Num conhecimento de nível 3, eu posso te cobrar se você sabe as funções típicas e atípicas de cada um dos poderes. Sobre as funções típicas e atípicas, eu falo com você ainda nessas aulas iniciais entre o artigo 1º ao artigo 4º. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre ela, tá bom? Continuemos aqui então. O artigo 3º, ele traz para nós os objetivos fundamentais. Galera, observem que nós fixamos os fundamentos. Artigo 1º, so, si, di, va, plu. Soberania, cidadania, dignidade, valorização no trabalho e pluralismo político, tá? Por esse motivo que nós temos vários partidos políticos, por esse motivo que um empregado pega os valores sociais do trabalho. Por esse motivo, quando o empregado fica doente, é a empresa que paga os 15 primeiros dias e depois vai para o INSS, porque a empresa ela tem que cumprir os valores sociais do trabalho. É por esse motivo que a empresa tem cota de funcionários. Tudo bem? Então, eu coloco o valor social como um fundamento e o pluralismo político também como fundamento. Agora, quando você vem nos objetivos fundamentais, qual é a diferença de fundamentos e objetivos? Você vai gravar assim, ó. Fundamentos é a minha base. Objetivos é aquilo que eu busco. Anote isso. Fundamentos são a minha base. Objetivos são tudo aquilo que eu busco, tá? Observem que
todos se iniciam por verbos. Olhem só como está no texto da lei. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir, tudo com verbo. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização. Reduzir as desigualdades sociais e regionais. E promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Ok? Então vamos lá? Construir, garantir, erradicar, reduzir e promover. De novo, construir, garantir, erradicar, reduzir e promover. Estes são os fundamentos. Então você vai associar aqui, objetivos fundamentais, perdão. Você vai associar que fundamentos é a minha base. Sociedivaplu, ok? Objetivos fundamentais, tudo com verbo é aquilo que eu busco. Agora eu tenho que ser muito sincero com você. Selecionando algumas questões de VUNESP, porque eu creio que a banca será a VUNESP, tá? Eu percebi que a VUNESP começou a modificar um pouco. Então ela não tem colocado construir, porque o aluno associou o verbo. Ela tem colocado assim, construção de uma sociedade livre e justa. Erradicalização da pobreza. Então, você tem que gravar o verbo, mas é muito importante que você grave também o contexto desse verbo, que o construir está relacionado a uma sociedade livre, que a garantia está relacionada ao desenvolvimento social e assim sucessivamente. Tá bom? Ficamos por aqui então nesse nosso vídeo introdutório e eu te espero no nosso próximo vídeo. Valeu!